Graça e paz do Senhor Jesus sejam sobre as nossas vidas, amém? Um privilégio gigante estar aqui no meio do povo de Deus, uma celebração da nossa unidade, quanto ela é preciosa para o Senhor, e me enche mesmo, né, de estar vendo igrejas, denominações, trabalhando juntas em prol de um só objetivo, é honrar o nosso Deus, fazer discípulos, e é uma bênção estar aqui com vocês essa manhã. Meu nome é Inar Brandão, sou pastor da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Nosso pastor-presidente, pastor Paulo Mazzoni, manda um abraço gigante para cada um de vocês. Ama demais tudo o que a AMES, o IAV fazem. Somos admiradores, somos desafiados. Muitas vezes entramos em crise de ver tudo que eles fazem, porque a gente vê nós somos devagar demais. Meu Deus, nós somos muito devagar. Nós estamos aqui com boa intenção, sim, de trocar dons espirituais, de dar um pouquinho daquilo que a gente tem alcançado, mas também, assim, aquela malandragem bíblica, também queremos receber algo, queremos aprender com vocês, que já estão no campo, junto com a AMES há mais tempo, como acelerar esse processo. Eu creio que Deus tem pressa, eu creio que as pessoas que estão perdidas sem Cristo têm muita pressa. Estão desesperadas, aflitas, perdidas, e nós somos a resposta de Deus para esse mundo. O tema que me deram aqui é bastante interessante, como criar uma cultura missionária na igreja local. E como a moça da foto, eu também pensei, como? É uma ótima pergunta, que pergunta boa. Como responder uma pergunta como essa? Bom, eu tenho que começar sendo um pouco óbvio, mas eu preciso me situar, te situar. Essa pergunta me provocou a fazer assim, uma avaliação, uma reavaliação de tudo aquilo que nós somos e fazemos como igreja. E eu comecei a pensar, como que a Central tem trabalhado isso? De que maneira? E eu penso que, talvez, o conceito do ciclo dourado, não sei se você tem, se você já pegou esse conceito alguma vez. É um conceito muito usado por empresas de marketing, por empresas em geral, quando elas querem, então, vender um produto, um serviço. E eu fico imaginando, né, que, como tudo, o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, ele saiu muito na frente. Ele já trabalhava com o círculo dourado lá atrás. O que essa imagem quer dizer? Bom, o círculo dourado, ele parte do pressuposto que quando nós estamos querendo engajar pessoas, mobilizar pessoas, nós não devemos estar presos no o que nós queremos que elas façam, ou no que nós queremos que elas adquiram como produto ou serviço, né? O que é aquilo que eu quero transmitir, ok, e a gente às vezes fica preso nisso, e a gente fica ali só querendo que as pessoas façam isso ou aquilo, só que isso não tem o poder de mobilizar. Vão para o campo missionário. Não aparece ninguém, não aparece ninguém. Outros tentam trabalhar isso melhor, pensam no como, a maneira como qual nós vamos fazer. Pessoal, então nós vamos para o campo missionário, no caso da Central nós vamos fazer célula lá, e você é um líder de célula, então vai dar tudo certo. Isso também não move as pessoas. Se eu fosse falar de empresas, eu vou usar aqui um exemplo de uma empresa de tecnologia. Tem empresas excelentes no ramo da tecnologia, como a Dell Computadores. E muitas vezes a Dell ela trabalha no inverso do círculo dourado. Ela fala o seguinte, olha, nós temos computadores excelentes, o quê, né? Eu quero que você compre. Eles são muito bem construídos e desenhados. Você quer comprar um? Ninguém fica empolgado com esse tipo de abordagem. Mas tem hora que parece que nós estamos tentando, e me desculpe usar esse vocabulário, vender a grande comissão, engajar o nosso povo, colocar o coração deles em algo que a gente não fala do principal, que é o porquê. Grandes empresas mobilizam para a ação, dando uma causa para as pessoas. Elas não estão preocupadas com o produto em si, claro que elas querem vender, mas elas sabem que elas precisam mexer com o coração, a imaginação. Elas precisam dar um motivo pelo qual as pessoas vão se movimentar. É o caso da Apple. Também é uma empresa de tecnologia. E eles não começaram lá dizendo, o iPhone ele é legal,
ele é redondinho, ele não tem botão, lembra? Na época, não sei quantos aqui, acho que muitos aqui são dessa época, quando os telefones tinham muitas teclas. Você lembra dessa fase ainda? Ficava ali tec, tec, tec. Eu lembro. Eu lembro que eu tinha que tijolão, PT 550, arma branca, né? Se tudo mais falhasse, você tinha algo, né, para atacar ali num ladrão. Era uma maravilha. Mas a Apple não se prendeu nisso. A Apple vendeu um conceito. E qual era o conceito? Pense diferente. Era assim que eles vendiam os seus produtos. E é assim que ela se tornou uma das empresas mais valiosas, se não a mais valiosa de todo o mundo. Em vez dela estar preocupando em vender o produto, ela vendeu uma ideia. E as pessoas compraram. Então, por conta disso, hoje tem gente que dorme 2 dias, 1 semana numa fila para comprar um telefone. Isso é uma loucura. Como que eles conseguiram fazer isso? Trabalhando o círculo dourado. Só que nós aqui, nós não estamos simplesmente vendendo algo. Nós estamos na causa mais importante do planeta Terra. Nós estamos envolvidos com aquilo que está no coração do próprio Deus. Nós temos que, então, usar isso aqui, que é algo que eu creio que nasceu num desenho do próprio Deus. Ele trabalha assim, foi assim que Jesus fez tudo o que fez, foi assim que ele mobilizou o seu povo, os seus discípulos. Ele não começa simplesmente chamando eles para fazer uma tarefinha, ele mexe com o imaginário deles. Qual é a primeira palavra de Jesus para os seus discípulos? Venham comigo, eu vou transformar vocês em pescadores de gente. O que é isso? Nunca ouvi falar disso. Jesus era diferente, ele mexia com a nossa causa, com o nosso porquê. E é assim, qual é o grande porquê? Como nós vamos criar uma cultura missionária sem dizer para o nosso povo que o grande porquê é a glória de Deus? Nós existimos, nós trabalhamos, nós nos esforçamos para a glória de Deus. Romanos 11:36, porque dele, para ele e por meio dele são todas as coisas. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Em Apocalipse 7, de 9 a 10, você está com a sua Bíblia, você pode abrir, eu não vou, aqui só tem gente experiente, bons manejadores da palavra. Apocalipse 7, de 9 a 10, nós vemos ali a visão que o apóstolo João teve. E ele diz que ele olhou e viu diante dele uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Gente, já imaginou essa cena? Você lá no meio, também de mãos erguidas, adorando o seu Salvador, o nosso Salvador. Meu Deus, que visão! Mas será que é só essa parte dessa grande visão de João que mexe com você? Eu me lembro o que mudou, o que fez a virada na nossa igreja. Sim, é a glória de Deus. Mas deixa eu te falar, quando Deus vai falar da sua glória, vai falar da eternidade, vai falar do fim de tudo, tem gente lá no meio. Tem pessoas lá o adorando. E eu fico me lembrando no dia que o nosso pastor Paulo Mazzoni, com uma igreja linda, bíblica, relevante, ele tão insatisfeito, porque ele via que precisava fazer muito mais. Deus tinha muito mais expectativa nele. E ele buscando uma direção, uma visão de Deus. Ele vai numa outra nação, no meio de um avivamento, e ali ele tem a sua própria visão. Deus não deu a ele uma visão de um grande ministério, de um grande modelo ou rede, nada disso. Deus mostrou, sabe o que, pastor Paulo? Gente. Mas não gente como na visão de João, celebrando, de vestes brancas, purificados no sangue do Cordeiro, não. O pastor Paulo, ele viu pessoas como se elas tivessem, como se elas fossem um rio muito grande. Sabe esses rios que você não vê ao outro lado, parece até mar? Era tanta gente assim, e eles se comportavam como um rio mesmo, como se fosse uma correnteza. E aquelas pessoas, elas iam se movimentando até cair num abismo, uma cachoeira. Gente mais gente, se perdendo. E ele ouve uma voz: o perdido está verdadeiramente perdido. E ele volta para a central, com a cabeça totalmente diferente.
Nós precisamos sim glorificar a Deus. E o que glorifica a Deus? O próprio Jesus diz: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. O que Jesus está querendo dizer aqui é que Deus é glorificado quando nós damos fruto. Amém? Amém? Se é que existe tal coisa, não, amém. Não. O texto não diz que nós glorificamos a Deus quando nós damos fruto. Quando nós damos muito fruto. ênfase no muito. Irmãos, irmãs, eu não sei se vocês já aprenderam, mas Deus é glorificado quando há uma discrepância, quando há um resultado nas nossas vidas, seja do nosso caráter, da nossa vida íntima e pessoal, seja da nossa vida ministerial, que não combina com a gente. Em que sentido? Poxa, a AMES fez isso? Pô, não é possível. Eu sei que eles são demais, mas o que eles têm alcançado de resultados, AMES e AV, só pode ser Deus. Não é possível que o Antônio fez isso, que o Carlston fez isso, que o Francisco fez isso, que vocês fizeram isso. Não é possível. Deus tem que estar no meio disso. É aí que Deus é glorificado. É aí que Deus é exaltado. E sim, o nosso maior porquê é a glória de Deus. E a maneira pela qual Deus é glorificado é quando gente o reconhece como Senhor e Salvador das suas vidas. É quando gente se rende à obra redentora de Jesus na cruz. É aí que Deus é glorificado. Só assim. E como? Se o porquê é o primeiro ponto, tem também um como. Tem também um como. Vamos chegar lá, relacionamentos. Relacionamentos. E por que relacionamentos? Se você olhar, Deus, Ele não gosta de relacionamento. Não é algo tão simples assim. Deus, Ele mesmo é um relacionamento. Você já parou para pensar nisso, é claro, não é, pastor? O nosso Deus, Ele não é unipessoal. Ele é tripessoal. Ele é plural. Deus, Ele não simplesmente ama. Ele é o próprio amor. Já dizia Santo Agostinho, que Deus, pelo fato dele ser três em um, Ele pode ser a própria essência do amor. Ele não precisa criar ninguém para poder amar algo, porque Ele já se amava a si mesmo. Pai, Filho, Espírito Santo. O original onde 2 ou 3 se reunirem. Eterno relacionamento, eterna harmonia. O nosso Deus é um Deus de relacionamentos. Esse Deus, Ele cria o homem. Para o quê? Para se relacionar com Ele, para andar com Ele, para desfrutar da vida com Ele. Deus não só criou o homem para isso, mas cria a mulher para ser sua companheira. Ele dá uma família. Para o quê? Viver em comunidade, relacionamentos, comunhão. Pode colocar a palavra que você quiser, a que você preferir. Esse Deus que eternamente convivia, Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho vem para esse mundo. E Ele não brota da terra, Ele nasce numa pequena comunidade, no meio dos relacionamentos de uma família judaica. Ele cresce no meio dessa vizinhança. Ele tem irmãos e irmãs. Quando Ele vai começar o seu ministério, Ele não faz isso em praça pública, Ele vai para o meio da comunidade dos discípulos de João Batista, seu primo inclusive. E ali Ele começa chamando para si 12 homens para ser a sua comunidade especial. Para ser ali a sua panelinha de tampa aberta. Para ali curtir com eles relacionamentos. E andar com eles por 3 anos e meio. E Jesus, parece que quanto mais próxima chegava à cruz, mais significativos eram os seus momentos em comunidade, vivendo relacionamentos. E Ele leva os seus discípulos para ter experiências maravilhosas. Você lembra da transfiguração, onde Ele vai ali com os seus 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João. Jesus, vou encurtar a história, nem para morrer, Jesus morreu sozinho. Ele morreu no meio da comunidade dos salteadores. Ele está ali morrendo, Ele está ali pregando o Evangelho, Ele está ali levando pessoas à salvação. Jesus, Ele ressuscita e logo aparece para os seus discípulos. Ele não marca um grande discurso na praça, não, Ele vai para a beira de um lago. Ele os chama para comer. Ele faz um peixinho na brasa, assa pães. Esse é o nosso Deus, sabe? Não é de se admirar que quando aquela comunidade, amedrontada sim,
mas ainda cheia de fé, persevera unânime, depois da ressurreição de Jesus, eles ficam ali naquele cenáculo, aguardando a promessa, e eles recebem finalmente o Espírito Santo, eles começam a igreja. Não é de se admirar que eles começam uma igreja baseada em relacionamentos. Foi tudo que eles aprenderam de Jesus. Eles não sabiam viver de outra forma. Eles não aprenderam nada diferente disso. Esse é o nosso como. Nós precisamos ensinar ao nosso povo isso. E isso, com certeza, cria uma igreja com essa característica missionária. Deixa eu te falar, nós estamos buscando muitos métodos fantásticos. E como já diria o Bounds, enquanto nós estamos buscando métodos melhores, Deus está buscando pessoas melhores, homens melhores. Sabe, a estratégia missionária são pessoas. Você já sabe disso, você está aí desesperado, provavelmente igual eu. Deus me manda trabalhadores para a colheita. E deixa eu te falar, é tão difícil que até Jesus falou que tinha que orar mesmo. Porque se ele precisou orar, já imagina nós. Meu Deus, o negócio não é fácil, não. Não é fácil. Nós precisamos entender o porquê, o como, e entender muito bem, o seu povo tem que entender isso, cada membro da sua igreja. Não só a nossa causa vai mover o coração deles, não só o como, a estratégia, que vai dar para eles então, ali o instrumental para eles fazerem isso, mas nós temos que deixar claro para eles o que a gente faz. Eu não sei você, mas na minha pouquíssima experiência missionária, eu me sinto aqui realmente uma pessoa de baixíssima estatura, devo ser o mais recente nesse grupo e com certeza no movimento missionário. Me sinto muito pequeno, mas já tenho algumas experiências. E para mim é impressionante como que na igreja e, vou falar assim, na missão fora, na missão não urbana, como que a gente gosta de inventar a nossa própria missão. É assim com vocês? Acontece lá na sua igreja? Na minha acontece. E nós vamos entender o que a gente faz. Se a igreja fosse uma linha de produção, no final, o produto, desculpa usar essa palavra de novo, que ia ter lá no final, chama discípulo. Não é, o número de pessoas não diz toda a verdade. Esse número tem que estar carregado de uma qualidade. O que nós produzimos não são meros adeptos. Não são pessoas apenas que estão ali agora fazendo parte do nosso ciclo de pessoas que atendemos na igreja ou nos nossos projetos. Não, nós queremos gerar discípulos de Jesus. O irmão Antônio já falou aqui mais cedo. Irmão não é pastor, né? Porque assim, se ele não é pastor, amigo, então eu não sou mesmo, né? Estou fora, né? Eu que não vou pegar esse título aí, fica para você, né? O pastor Antônio falou aqui de Mateus 18. Todos nós conhecemos. Agora, entender o momento em que Jesus falou essas palavras muda a importância, o peso disso. Sabe, você já viu aquele tipo de filme que alguém leva um tiro e não morre na hora? Já viu isso? O cara olha... E ele tem um tempinho para dizer as últimas palavras, lembra? Lembra? E ele fala algo tipo assim, diga a Jane que eu a amo. Ele fala uma coisa assim, né? Ninguém leva um tiro, gente, nem na vida real, nem no filme, e fala assim, tem uma conta de água na minha gaveta, paga amanhã cedinho antes do banco fechar. Ninguém está nem aí. Se você tem um tempinho para falar suas últimas palavras, você escolheria bem o que você ia dizer. Você ia dizer algo importante. Você ia dizer, você pedir para alguém dizer para a Jane que você ama. Claro. Você não quer partir sem isso. Jesus, quando nos comissionou, essa que é a missão conjunta de todos nós, ele não estava morrendo, ele já tinha morrido. Ele já havia ressuscitado, mas ele estava prestes a voltar para o Pai. Eram suas últimas palavras. E eu sei que ele ainda fala, né? Eu não estou aqui querendo entrar em uma polêmica teológica, mas você está entendendo o meu ponto. Você acha que era só mais uma coisinha? Gente, eu já ia esquecendo. Não, Jesus falou aquilo que ele não podia partir sem deixar
assim, cristalino para mim e para você. O que ele espera de nós? O pastor Kenneth Ulmer conta uma história que ilustra bem isso aqui. Ele fala que na faculdade ele tinha um trabalho para entregar que valia o ponto do semestre todo. Se ele não fosse bem, ele tinha que repetir. E era uma matéria que ele não gostava, ele enrolava. E aí o que ele fez? Deixou para o último dia, procrastinou. E aí fez aquele trabalho ali, tentou fazer o melhor possível, virou à noite, entregou e ficou todo satisfeito. Entreguei o trabalho, passei na matéria. Poucos dias depois ele vai buscar a prova na mesa do professor e avista de longe o trabalho dele. E de longe ele já vê que tem ali, um F, grandão, circular de vermelho. Como se não bastasse. F é um conceito que nos Estados Unidos equivale ao nosso zero. Zero. Ele tirou zero. E bombou. Ele tem que repetir a matéria. E sabe quando o professor escreve uma anotaçãozinha ali no seu trabalho, na sua prova? Na minha época, o professor fazia isso ainda. Às vezes era parabéns, muito bem. Então, na prova dele tinha, no trabalho dele tinha. E estava lá assim, excelente trabalho. Ele não entendeu nada. E ele pensou assim, uai. É uai em inglês, Por quê? Ele não era mineiro. Uai. Aí, embaixo, em outro comentário. Pesquisa primorosa. Abordagem inovadora. Último comentário. Trabalho errado. Assunto errado. Ele fez um trabalho ótimo sobre algo que o professor não pediu para ele fazer. E ele cunhou uma frase que eu guardei para mim. Não importa quão bem você faça o que você faz, se você não faz o que você tem que fazer. Se você quer inglês, it doesn't matter how well you do what you do if you don't do what you should do. Mas, irmão, guarda aí para você. Não precisa guardar do inglês. Não, eu gosto do inglês é porque eu tiro uma onda, E tem muito do, eu acho legal pra caramba. Mas não importa quão bem você faça o que você faz, se você não faz o que você tem que fazer. Isso é muito sério. Nosso povo precisa entender isso. Há uma expectativa de Deus. Ainar, como é que você sabe que isso tem capacidade de gerar uma cultura missionária numa igreja? Bom, eu não posso dizer que eu estou satisfeito. Eu consigo ver na nossa igreja muitos, inúmeros motivos de nós estarmos muito gratos. E nós somos mesmo. A central é um milagre, a central é uma bênção. Mas eu estou lá dentro. E eu sei todos os problemas. Eu sei todos os defeitos. Eu sei onde que pega. Eu me irrito. Eu me decepciono. Eu me frustro. Mas eu tenho que reconhecer que algumas coisas Deus tem realmente mudado na nossa igreja. A partir do momento em que nós começamos a trabalhar esse porquê, como, o quê. E me desculpe mostrar números, eles não me impressionam, pelo contrário, eles me envergonham, porque nós temos tanto mais para fazer. Mas é só para você entender. Isso aqui é nosso gráfico de crescimento, desde 1961, quando a igreja foi fundada, até agora 2023. E ali, aquele marco em 2001, que tem uma linha vermelha em cima levando para a palavra transição, foi quando nós começamos a trabalhar o círculo dourado. Foi como nós começamos a mudar a mentalidade, a cultura da nossa igreja. O que mudou? A central faz o que faz, sei lá, porque Belo Horizonte é fácil. Vai para lá para você ver se é fácil. Gente, fácil é o lugar que você não está. Deixa eu já te contar essa aí. Não existe lugar fácil. É fácil depois que você desbravou. Agora é fácil. Vou te contar um daqui a pouquinho. Não tem nada fácil lá. Nada fácil. Nós temos uma cultura super secular. Tem igrejas enormes em Belo Horizonte. Tem uma graça, tem um favor. Mas vai ver se é fácil. Vai ver quantas pessoas nós perdemos. Vai ver quanta luta e quantos problemas nós temos que administrar. O que mudou ali não é porque a central está no lugar certo, ou porque ela tem recursos, ou porque ela tem pessoas maravilhosas. O que mudou foi uma cultura. O que mudou foi uma cultura que, inclusive, não está presa em Belo Horizonte. Ela foi levada para a cidade de Picos, no interior do Piauí. Nós já tínhamos um trabalho no interior da Bahia, em Anagé,
um trabalho muito bonito, muito forte. E Deus nos desafiou num evento que, inclusive, o pastor Antônio estava lá, o Avança Sertão, né? Na verdade, ali era o Todos os Povos Te Louvem, Aliança, igrejas, né, do Brasil inteiro fizeram um compromisso de avançar, de ir para cima do sertão, nossa janela 1040, e nós falamos, nós queremos plantar mais uma igreja lá. E por que nós fomos para o Piauí? Bom, porque dos 8 povos menos alcançados do Brasil, segundo aquela estatística do irmão Ronaldo Lidório, 7 delas estão no sertão, no semiárido. Acho que lá só não tem ribeirinhos, né? Até onde eu sei, no semiárido, ribeirinho, né? Acho que não, né? Mas todo o resto nós temos. O Piauí, estado menos evangelizado, mais pobre. Aí talvez você vai brigar. E, não, é o Maranhão. Essa briga ninguém quer ganhar, né? E nós resolvemos, então, ir para lá. Eu era um pastor de rede da nossa igreja, o que significa que eu tinha cerca de 100 células, mais ou menos umas 1000 pessoas, eu e minha esposa cuidávamos. E eu senti, então, uma necessidade de me oferecer para esse trabalho que estava sem liderança. Tínhamos missionários para enviar, líderes de célula, né? Nossos missionários são todos líderes de célula, mas não tinha um líder. E eu me ofereci. E eu lembro que o pastor Paulo ficou muito bravo. Muito bravo. Inácio, você tem chamado para o Piauí? E me desculpe, assim, eu abri para você a cozinha da minha alma, para você não achar que eu sou qualquer coisa, né? Minha resposta foi sincera, apesar de ter sido, acho, inapropriada e jocosa. Eu falei assim, ô pastor, chamado para o Piauí? Meu chamado é para a Disney, né? Eu quero pregar para o Mickey, né? Mas a minha igreja tem um chamado para o Piauí. E se a minha igreja tem um chamado para o Piauí, então eu tenho um chamado para o Piauí. E eu vou. E eu, então, durante ali um ano, eu deixei minha esposa, minhas filhas em Belo Horizonte, e eu ia para Picos, ficava lá 30 dias, 40 dias, voltava, ficava 5 dias em casa, e nós começamos uma igreja lá, eu e mais 5 líderes de célula. Nós fomos para Picos sem conhecer absolutamente ninguém. Quando eu fui me apresentar para alguns pastores locais, o que nos disseram foi, eu acho que não foi nada maldoso, é a experiência que eles estavam vivendo. E não vem para cá, não. Eu já vi muita gente vir para cá bem intencionado como você e não ficar. O pessoal não fica, aqui é muito difícil, aqui é muito duro, aqui ninguém quer Jesus. Aqui é um cemitério de igrejas, é um cemitério de missionários. Vem para cá, não. Foi o conselho que eu recebi. Mas nós tínhamos uma ordem clara de Deus, eu agradeci o conselho e nós fomos assim mesmo. Chegamos ali dia 15 de julho de 2018. Eu e os 5 missionários, eu já estava lá, na verdade, esperando eles. Não conhecíamos ninguém na cidade, 0, a não ser os pastores, né, que a gente tinha conversado. E logo na mudança, nós precisamos de uma pessoa para nos ajudar. Tinha muita coisa para carregar, contratamos um chapa de beira de estrada. Ele foi, nos ajudou, oramos por ele, pegamos o contato do Adriano, é o nome dele, e legal. Conhecemos uma pessoa em Picos, que maravilha. Dia seguinte, poxa, vamos achar alguém para ajudar a gente com a faxina? Vamos, beleza. Só conhecemos o Adriano. Adriano, você tem alguém para indicar? Minha mãe, Dona Francisca, claro, falar Dona Francisca ajudar a gente. E no meio da conversa, ela fala que o Adriano tinha muito problema com a Mabel, né, que era a companheira do Adriano. E moral da história, 10 dias depois que a gente tinha chegado, dia 25 de julho de 2018, eu lembro como se fosse hoje, nossa primeira reunião de célula, quem estava lá? O Adriano, a Mabel e a Dona Francisca. O que para mim foi uma surpresa. Por quê? Porque nós não conhecíamos ninguém numa terra tão dura assim, que ninguém quer. Eu falei, eu acho que o povo aqui quer. Agora é o uai mesmo, não é o uai de por quê não, é o uai de mineiro. Surpresa, interjeição de surpresa. Foi uma maravilha. Gente, passou um pouquinho, o que aconteceu? A célula começou a crescer. Aí a gente já encontrou o Marcos no meio da rua, chorando, deprimido, convidamos. O Cícero, que era o porteiro do prédio, foi convidado também. O Gil e a Anaclícia, que a gente conheceu no Impacto, nós chamamos para a célula e está lá. O Adriano, a Mabel, a Dona Francisca. A célula foi crescendo.
E agora o pessoal da célula, eles mesmos convidavam pessoas. Eles mesmos estavam trazendo gente nova para a célula, relacionamentos. Em 2018, ali, logo em setembro, a gente fez um mini impacto, né, com 20 pessoas de Belo Horizonte. E a gente conseguiu andar ali mais de 300 casas, né, nós tivemos contato com mais de 900 pessoas, e a célula começou a explodir. O que aconteceu é que a gente fez a ponte entre o impacto e as células. E a gente conseguiu levar esse pessoal, já não cabia mais na sala do Michel. Só a célula do Michel, em novembro, teve que multiplicar na célula original, vamos dizer, mais uma célula, 3 células, 4 células. Só a célula dele, fruto do impacto e dessa conexão, né? O impacto para nós serve para acelerar esses relacionamentos intencionalmente. Fizemos um primeiro celulão, como se fosse um culto. E a gente só não chamou de culto, porque nessa foto os únicos crentes são os missionários, né? O resto é tudo não crente. E foi um tantão de gente, nós ficamos bobos de ver. Nós não imaginávamos. Já fomos logo lá, envolvemos outros pastores, missionários locais, fizemos um DNA, que é o nosso programa para compartilhar aí um pouquinho daquilo que a gente tem experimentado. Foi muito legal. Participamos, chamamos, né, um outro parceiro, Livres, do Juliano Som, que abriu o coração do sertanejo para o Evangelho. Fizemos um impacto lá com 800 pessoas. Né? Se você está me procurando, eu estou ali. Ó, eu ali, o Juliano Som está aí. Bem no meio, claro, né? Mas eu estava lá, foi lindo, foi maravilhoso. E o que aconteceu depois daí, gente? Começamos os nossos cultos 6 meses depois que nós chegamos numa escola, num auditório emprestado. Não tínhamos placa, não tínhamos ainda uma igreja. Começamos a trabalhar melhor os nossos missionários, os nossos líderes de célula. Fizemos uma escola chamada Aceleradora para preparar os plantadores de igreja. Convidamos igrejas parceiras do DNA para também enviar seus missionários aqui. Tem gente que estava lá, pastor Rafael Vailã mandou gente. Cadê você aqui, querido? Ah lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Na época que ele era magro, está aqui, ó. Está aqui, foi a primeira aceleradora, uma maravilha. E aí, gente, enviamos novos líderes de célula para lá, o que quer dizer o quê? Novas células. Nós começamos, então, a multiplicar, e aí são fotos lá da região. E gente que não acaba mais. Gente linda, gente do sertão. Começamos agora a formar líderes locais, que essa era a nossa grande estratégia. Por que Picos? Um grande centro comercial, estudantil, hospitalar, e ali a gente consegue gerar líderes rapidamente. A gente consegue rapidamente formar discípulos que fazem discípulos. Todos esses circulados aí são líderes de célula hoje nossos lá. E as células começaram a crescer e a multiplicar. Aí tem foto da época da pandemia, que a igreja não parou, graças a Deus. Você está vendo aí, só coisa linda. Começamos a preparar, então, a liderança local. Porque a nossa estratégia não é só mandar missionários para lá, mas é formar os missionários lá. É o próprio sertanejo que vai fazer esse trabalho, porque eles podem fazer, são cheios de Deus. Batismos, em profusão, é um sítio emprestado que a gente consegue. Povo lindo demais. Hoje esse japonês aí era um coordenador de células da minha rede, e a gente mandou ele para lá, está fazendo um trabalho estupendo. A igreja está crescendo demais, vocês vão ver. 2 anos depois, a gente então alugou um galpãozinho na beira da BR ali, e fizemos então a Central Picos. Você vai ver que não tem o nome igreja, por quê? Porque a gente não está atrás de quem está procurando uma igreja. Nós estamos atrás do povo que não quer igreja. Que eu saiba, quem não é crente não quer igreja. Não quer. Não quer. Então, a gente está lá, começamos de maneira tímida ali. Então, em outubro de 2020, com os cultos, e Deus foi dando a graça dele. Cultura missionária, não é isso? Central Picos está ficando bonitinha, os cultos ficando cheios, as multiplicações acontecendo anualmente. Todos esses que vocês estão vendo aí são líderes formados, e claro, os seus professores também. Hoje, o Igor está lá pastoreando uma igreja bem grande, vocês vão ver os números daqui a um instantinho. Cultos bem cheios, cada vez mais. Aí o nosso trabalho com os jovens crescendo também. Nós estamos não só em Picos, mas já estamos hoje em 5 outras cidades em torno. Graças a Deus, cidades menores. Essa é a nossa estratégia. Picos é só uma base
de treinamento, de envio, de supervisão dos missionários. Então, nós estamos em Massapê e nas zonas rurais, junto com o trabalho também de geração de renda do irmão pastor Rafael Parra, trabalha ali com mel, muito legal. Então, aí são algumas zonas rurais que nós estamos com célula, que parece mais um culto, né? Impacto, né? A célula do Abóbora, o tamanho da célula. Jaicós, nós já estamos com células, célula de jovens, Monsenhor Hipólito ali pertinho, também crescendo. Isso é um encontro só das mulheres, né? Hoje nós estamos com essa equipe missionária lá, tem mais um que não está nessa foto aí, que ainda não tinha chegado, todos líderes de célula, todos eles. Cada líder de célula da Central, ele não é um missionário em potencial, ele é um missionário. Ele já sabe como alcançar pessoas, evangelizá-las e discipulá-las através de relacionamentos. Em 4 anos, nós estamos hoje então em 6 cidades, somos 76 células, nessas 6 cidades, então, Picos, Massapê, Monsenhor Hipólito, Jaicós, Bocaina e Geminiano. Mas nós somos lentos, se fosse a Ames e a AV, já tinha, nem sei, 10 mil, né? E aí aqui, de novo, me desculpe mostrar números, mas por que nós demoramos tanto para chegar ali nessa curva que está agora tão ascendente? Mesmo nós sendo uma igreja tão focada, deixa eu te falar, e olha, eu fiquei ali 1 ano treinando essa equipe missionária, mas a turma que estava lá, preciosa, querida demais, inclusive muitos nós aproveitamos em outros lugares. Por um momento, eles se distraíram. Eles foram fazer outras coisas, eles se ocuparam de outras coisas santas, boas, mas eles perderam o foco. E a gente deu uma patinada ali, né? É um crescimento muito bom. Mas a partir do momento em que nós conseguimos realinhar, não só os nossos missionários, líderes de célula, mas a igreja inteira, para trabalhar com o propósito de glorificar a Deus, de fazer discípulos, através de relacionamentos, a igreja explodiu de novo. A igreja explodiu. Só nesse ano a igreja vai praticamente dobrar, né? O Igor, com certeza, eles vão passar ali das 1000 pessoas esse ano, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Nós vamos ter ali um pequeno propaganda, vamos ter mais uma edição da nossa central aceleradora. Se eu não fizesse, o pastor Wagner ia me matar, né? Mais informações comigo, eu não quero te prender nisso aí. Mas eu quero encerrar. Está faltando um slidezinho aí. Ó, não tem mais um, não? Um bonitinho aí, com uns balãozinhos. É o último. Se não tiver, eu falo, não tem problema não. Não precisa de slide. Eu queria encerrar aqui, e nem sempre... essa aí, ó. Eu tentei passar, mas não deu certo, não. Eu queria responder a pergunta. Eu não quero ficar aqui só com exemplos e alguns conceitos. Como criar essa cultura missionária? Então, acho que tem que estar claro, sim, o porquê, o como e o que a gente faz. Agora, para você que é pastor de uma igreja enviadora, para você que está no campo missionário, como que nós vamos mobilizar esse pessoal? Então, eu creio que, para mim, em primeiro lugar, nós temos que ter uma visão muito clara. Nós temos que deixar muito claro para o nosso povo para onde nós estamos indo. Por falta de visão, o povo perece. Em outros textos, nós lemos como em Abacuque, escreve a visão de forma que até quem passa correndo consiga ler. Sêneca, grande filósofo romano, ele dizia o quê? Para aquele que não sabe a que porto se dirige, todos os ventos lhe são contrários. O senso de propósito, de direção, ele é fundamental. Sabe, chamado, gente, é muito importante, e eu concordo. Agora, chamado para mim é meio como um leme. Se a gente não está caminhando, se a gente não está singrando os mares, o leme, gente, para um navio que está atracado no cais, não faz a menor diferença. O chamado é o leme. Pessoas que não estão se dirigindo para algum lugar, jamais, ou com muita dificuldade, deixa eu dar o benefício da dúvida, com muita dificuldade, conseguirão ouvir e obedecer um chamado de Deus. Porque elas estão esperando tudo para se colocar a caminho. E tem hora que nós temos que ser como Abraão,
que foi chamado a se dirigir a uma terra que ele não sabia onde era. Mas ele foi chamado ao quê? A se colocar, não só de prontidão, mas a caminho. Vai, filho, vai, sai do seu comodismo. Sai aí do seu lugar de conforto, da sua zona de conforto. Começa a andar, começa a singrar os mares da grande comissão. E no meio dessa navegação, o leme do chamado vai te levar para o lugar que Deus quer te levar especificamente. Nós temos que ter isso muito, muito claro. O seu povo sabe para onde vocês estão indo? Quais são os objetivos da sua igreja, da missão, da base que você está plantando? Segundo lugar, não basta a visão. Tem gente que tem isso muito claro. Mas o nível de comprometimento, o nível de coração colocado é pequeno. A palavra paixão, ela não tem muito a ver com sentimento. No original, ela tem a ver com sofrimento. Tanto que a paixão de Cristo é o quê? É o fato dele ter se entregue por nós, voluntariamente, para sofrer não só uma tortura terrível, mas a morte, a separação de Deus, a condenação em nosso lugar. Isso é paixão. Paixão é disposição para o sacrifício. E nessa hora, não é a paixão do seu povo, é a sua paixão. E agora eu peço para você parar tudo. Não precisa nem fechar os olhos, mas pensa aí você. Qual é o seu nível de comprometimento com a visão que Deus deu para você e para a sua igreja? Você é o primeiro a chegar? Você é o último a sair? Se precisar ir para o Piauí, aqui agora eu falo, mas Deus está me pedindo para fazer coisa muito mais difícil. Eu estou aqui tremendo, igual você. Mas se Deus te pedir para ir para um lugar que você não quer ir, em vez da Disney, quer te chamar para Picos, você vai? Você está disposto a fazer aquelas coisas que você não queria mais fazer? Quando o povo olha para você, você continua animado com a sua obra. Você fala como quem, sabe, tem sangue nos olhos, a sua boca saliva, seu coração bate mais forte. Sabe, eles estão olhando para mim e para você. E eles querem saber até onde você vai com isso. Você está disposto mesmo? Tem certeza? A melhor ilustração que eu conheço de paixão, comprometimento, tem a ver com o café da manhã. Os 3 animais que fornecem produtos para o nosso café da manhã. O primeiro deles é a vaca. O que a vaca dá para o café da manhã? O leite. Tem muito crente vaca por aí. E não olhe para o lado, por favor. Nem para trás. O que é o crente vaca? É aquele que dá o que sobra, que não faz falta. Na verdade, a vaca, se ela não der o leite, ela até fica doente. Ok. Ela dá o que está sobrando, o que não faz falta. É assim que você tem agido com o seu ministério? Já cansou, você já está aposentado na sua função? Tem crente que vai um pouquinho além e se torna um crente galinha. E não é o que você está pensando aí, rindo. O que a galinha dá para o café da manhã? O ovo. A galinha se compromete até certo ponto. Ela compromete talvez ali o futuro dela, a próxima geração, mas tem limite. E quantos são assim? Olha, eu vou, mas se não for para ir para lá. Eu faço, mas se não for desse jeito também. Não, espera aí, tem um limite. A gente traça uma linha. Daqui para cá eu faço, daqui para lá, me esquece. Não conta comigo, não. Agora, o grande exemplo não é nenhum desses 2 animais. Nós estamos precisando de mais crentes porcos. O que o porco dá para o café da manhã? O bacon. Ele dá a própria vida. E, para o exemplo não ficar tão triste e feio, o nosso Jesus deu a sua vida por nós. Ele mostrou o quanto ele era apaixonado por isso, o quanto ele estava disposto a sofrer. E o nosso povo tem que ver isso, querido. Isso aí não tem substituto, é você mesmo. Estou falando com você, pastor, há 1 ano, há 5 anos, há 30 anos. Se você não está disposto ainda àquelas suas primeiras obras, dificilmente você vai criar uma cultura missionária na sua igreja local. E por fim, amor.
Amor em que sentido? Amor a Deus. Seu povo tem que ver que você faz o que faz, é porque você ama Deus. É porque você é apaixonado com Ele mesmo, você faria qualquer coisa por Ele. Sabe, as pessoas têm que ver que você as ama. Que elas não são peças no tabuleiro de xadrez da sua organização. Elas têm nome, elas têm necessidades, você se importa com elas, você as supre. Se elas verem isso, querido, em alguém que tem visão clara, em alguém que é apaixonado e ainda por cima não as trata como meras, sabe, peças de reposição, elas vão com você até o fim do mundo. Elas farão qualquer coisa com você, qualquer coisa. E sabe, não tem jeito de eu falar de amor, de Deus e das pessoas que nós lideramos sem falar daqueles que estão perdidos. Uma cultura missionária só é implementada quando a compaixão pelo perdido vira um valor inegociável da igreja. Na minha Bíblia, os 2 João 3,16, tanto do Evangelho quanto da primeira carta, e assim que eu encerro, eles nos dão o motivo. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Amor se soletra D-A-R, dar. Amor é uma atitude, amor é uma ação. E em 1 João 3,16, o apóstolo diz, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se você quer que o seu povo tenha o coração de Jesus, um coração missionário, ore para que Deus dê a eles os mesmos olhos de Jesus, que viu as multidões aflitas e perdidas e sentiu compaixão delas. É assim que nós vamos avançar e saquear o inferno para a glória de Deus e para o bem das pessoas. Vamos orar mais uma vez? Curve a sua cabeça. Paizinho querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio de nós recebermos, Deus, um pedacinho dessa tarefa, dessa obra maravilhosa. O Senhor não precisa de nós para nada. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Criador de tudo que existe. Não tem nada difícil, nem impossível para o Senhor. Mas o Senhor nos escolheu para sermos seus cooperadores. Que honra, Deus. Que privilégio e que desafio. Nossa barriga, Deus, dá frio. O estômago embrulha. Deus, nós ficamos tantas vezes perdidos. Mas Deus, aqui mais uma vez, nós nos alinhamos ao Senhor e lembramos que o Senhor disse que o Senhor edificaria a tua igreja. Então, Deus, nós não vamos nos ocupar de edificar a sua igreja. É o Senhor quem fará isso. E nós descansamos, porque essa parte do trabalho, Deus, é tua. É o Senhor quem vai fazer. Nós te agradecemos, Deus, por cada milagre, cada resposta. Oh, Deus, tudo aquilo que o Senhor fez acontecer, para que nós estivéssemos onde estamos e que a gente possa continuar sonhando em realizar a tua obra. Mas, Deus, nessa missão, tem uma parte que é nossa. Nós plantamos e regamos, é o Senhor quem dá o crescimento. Toda a glória, Pai, por cada número que significa uma vida transformada. Deus, não só, Deus, aqui na central, mas em cada igreja, em cada comunidade rural, em cada lugar que a igreja aqui representada está. Deus, o Senhor falou que o Senhor edificaria a igreja, mas o Senhor nos mandou fazer discípulos. O Senhor nos deu essa orientação, como disse o pastor Antônio. Deus, nós não vamos edificar a igreja, mas nós sabemos que o Senhor também não vai fazer discípulos. Nós é que vamos fazer. Então, Deus, conta conosco. Conta conosco, que nós vamos sim, Pai. Oh, Deus, cumprir essa missão. Nós vamos, Deus, quando o Senhor voltar, ser encontrados fiéis, administrando bem tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Deus, nós vamos ouvir aquelas palavras benditas, que são as que nós procuramos. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito, ainda mais responsabilidade te darei. Entra no gozo do teu Senhor. Nós oramos assim, Pai, agradecidos, no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém e amém. Glorifica o Senhor.